Hi guys! Bora resolver mais uma questão do Enem? Olha só, ai gente, a gente ama essas questões, né? Que vem com figurinha. Claro que tem texto na figurinha, mas não é aquele texto enorme, ou seja, pode te ajudar a ter uma melhor gestão do tempo no Enem. Se vocês pegam essas questões, leem com atenção a figurinha, interpretam, né, aquelas figuras, aquela linguagem não verbal que está ali, isso pode te ajudar a ter tempo para ler os outros textos depois. Então vamos lá. Olha só, nessa figurinha tem algumas palavras muito impactantes, né? Pandemic, pandemia, que aí depois de 2020, 2021 a gente realmente soube o que é viver numa pandemia. Terrorismo, essa palavra aqui, ó, earthquake, ela quer dizer terremoto. Hurricane, vocês já devem ter visto notícias, né, sobre o Katrina. Chernobyl, nuclear, gente, um monte de desastre aqui, né? Então, a gente já viu que essa figurinha trata de catástrofes. E embaixo, na parte branca dessa figurinha, tem escrito Connecticut. Would you know what to do if a disaster struck here? Mais uma palavra aqui, catastrofal, a palavra desastre, que é um cognato, uma palavra que você vai ler, mesmo se você não for super fluente em inglês, você vai entender. Desastre. E aqui embaixo tem uma frase muito interessante para nós. Olha só. Learn to live prepared. E eu acredito que todas as palavras que compõem essa frase são conhecidas nossas. Learn é o que a gente está fazendo aqui, né? Aprender, learn. To live, viver. Prepared, outro cognato que vai nos ajudar, preparado. Ou seja, aprenda a viver preparado. Gente, essa frase aqui, ó, é chave nessa questão. Por quê? Ela nos indica para que serve essa figurinha. Essa figurinha vai nos ajudar, de alguma forma, a viver preparado. Preparado para quê? Para esse bando de catástrofe que eles colocaram aqui, né? Pandemia, terrorismo, enfim, bomba nuclear. Aqui em cima tem uma frase um pouco mais complexa, que começa com would you know, né? Isso, gente, would, né? Nessa forma que tá aqui, ele traz essa frase pro gostaria, faria, nesse caso, saberia. Você saberia what to do, o que fazer se um desastre acontecesse? É essa a pergunta que está em cima da frase aprenda a viver preparado. E olha só, aqui a gente também vê um livrinho. E nesse livrinho está escrito Connecticut e Guide, que quer dizer guia para emergências, to emergency. Mais uma palavra amiga, gente. Isso é muito legal no inglês, né? Eu já mostrei aqui, tem uma aula só de cognatos e falsos cognatos, em que eu provo para vocês que tem muito mais palavras amigas do que palavras falsas, né? Falsas amigas. E que isso vai nos ajudar na hora de interpretar a questão. Então tem um livrinho ali, e nesse livrinho está escrito Guide to Emergency, ou seja, guia para emergências. Aqui, de novo, a palavra learn, to learn, para aprender, né? Mas aqui nesse caso, ó, to learn more about living prepared, go to e um link. Para saber mais, aqui nesse caso a gente não pode traduzir ao pé da letra, né? Para aprender mais. Mas o sentido continua aqui. Para saber mais sobre viver preparado, vá para e o link. Então tá, essa figurinha, gente, a gente conseguiu destrinchá-la. Tem um monte de desastre e parece que essa figurinha quer nos ajudar a viver preparado como? Com um guia para emergências. Vamos no enunciado. Orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Mais um indício aqui de que essa figurinha trata de quê? De orientação. O que a gente deve fazer se acontecer um desastre, uma catástrofe. Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz, disponível na internet, o leitor tem acesso às... E aí vem as nossas opções.
Ações do governo local referente a calamidades. Poxa, se eu quero aprender a viver preparado, se são orientações, o próprio enunciado me disse que o quê? Orientações, não são ações, né? Aquele link ele vai me dizer o que fazer e não o que está sendo feito. B. Relatos de sobreviventes em tragédias marcantes. Podia ser até interessante, mas a gente também sabe que isso não são orientações. Relatos não são orientações. Tipos de desastres naturais possíveis de acontecer. Também não é isso que a gente vai encontrar no link, né? Essa foi a estratégia usada naquele cartaz para chamar a nossa atenção. Naquela parte preta do cartaz, tem lá uma lista de catástrofe. Mas não é isso que a gente vai ver se a gente clicar no link. A gente vai ver o quê? Orientações. Informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut. E medidas de emergência a serem tomadas em catástrofe. Gente, né? Qual que foi a gota d'água aqui pra gente escolher a Como eu disse, uma coisa é a gente ter relato, o que aconteceu, ações, o que está sendo feito, tipos, o que pode acontecer, né? Informações sobre os acidentes que já aconteceram. Não é isso, a gente tem orientação. Orientação o que é? São medidas a serem tomadas. Então você vê que o próprio enunciado aqui, nos ajudou. O enunciado diz: orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Ele já deu aquela dica, aquela ajuda. Essa frase aqui, que a gente ia entender, né? Learn, aprenda a viver, to live, prepared, preparado. E esse livro escrito Guia para a Emergência, tudo isso nos indica que o que esse link vai nos dar são medidas a serem tomadas, ou seja, orientações. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai marcar e gabaritar.